Muito bem, queridos, dando sequência à nossa aula, para nós fecharmos, esse seminário intitulado Os Obreiros de Deus em Gênesis, os motivos de seus fracassos. Hoje nós vamos encerrar esse seminário com a aula 9, falando de Judá, um obreiro leviano. A base bíblica está em Gênesis, capítulo 38, verso 12 a 26. Você deve então ler esse texto para se inteirar mais claramente aí de todo o contexto do assunto. Tá bom? Hoje ainda é quarta-feira, dia 28 de julho, agora são 23 horas, 36 minutos, e aí nós encerramos as nossas atividades. Ok? Vamos lá para a parte de abertura introdutória deste lindo e importante assunto. Começo aqui essa narrativa falando desta forma. Tamar no hebraico significa palmeira, bem representativo pelo vento que ela sofreu, mas não desfaleceu. Ou seja, a palmeira é o tipo de árvore que suporta os ventos mais fortes e também impetuoso ou veloz. Palmeira se curva no máximo, mas não se quebra. Então, Tamar tem esse nome na sua etimologia. E o que ela passou é bem próximo disso, Um vento, uma dificuldade, uma luta, mas prevaleceu, permaneceu, Tamar era o que? Ela era nora de Judá. Seu marido se chamava Er. O Senhor matou Er, e Tamar tornou-se mulher de Onã, o irmão de Er, mas o Senhor também o matou. O motivo da morte de Er foi o mesmo de Onã. Ao coabitar com Tamar, sua esposa, ele derramava o sêmen na terra. Então, observe, Er, o esposo de Tamar, filho de Judá, quando tinha a sua relação sexual com a sua esposa Tamar, quando ele chegava no momento da ejaculação, ele removia o seu membro viril e ejaculava na terra. O sêmen caía na terra e não no útero de Tamar, sua mulher. Então, com isso, o Er, estava impedindo que Tamar se achasse grávida. Logo, ele está impedindo o crescimento de Tamar. Isso aqui é um texto muito importante. É que quem não conhece o texto faz vista grossa para o texto e nem quer ler o texto, nem quer examinar o que o texto está dizendo. Por ignorância, por não ter entendimento, por ver algumas cenas aqui e aí ficam todos perdidos. Quem quiser pensar de maneira imoral é porque a mente é impura mesmo, os olhos são impuros, mas não tem nenhuma imoralidade aqui. Aqui, por exemplo, não é assunto de masturbação. Já vi pessoas falarem sobre masturbação usando esse texto. E não é isso que o texto está dizendo, porque não tem prática de masturbação no texto. Pelo contrário, o que tem é um marido que, ao chegar ao orgasmo, derrama o sêmen na terra e não no útero da mulher. Não é masturbação. É evitar que a esposa fique grávida, evitando o crescimento da sua árvore genealógica. Então Deus vai matá-lo. Aí você pode pensar, poxa, mas Deus matou por isso? Quando ele sai de cena por causa da morte, Onã, que é o irmão dele, tinha que cumprir uma lei, ou uma prática que vai se tornar lei, que era o levirato, de dormir ou coabitar ou
ter relações sexuais com Tamar, ter o conúbio com Tamar, para que o sêmen dele no útero de Tamar desse a Tamar filhos. Onã fez a mesma coisa que Er, deitou-se com ela, teve o conúbio com ela, relações sexuais com ela, e ao chegar ao orgasmo removia o seu membro viril e derramava o seu sêmen na terra. Deus matou ele também. Já morreram 2. Vamos continuar lendo para você entender. O motivo da morte de Er foi o mesmo de Onã. Ao coabitar com Tamar, sua esposa, ele derramava o sêmen na terra. Onã, na condição de irmão, tinha que coabitar com Tamar e suscitar filhos a ela, para que o nome do seu irmão Er não fosse riscado da história, segundo a lei do levirato, Gênesis 38, verso 8, com Deuteronômio 25, verso 5 a 10, que é só em Deuteronômio que essa prática vai se tornar uma lei. Para Israel. Para Israel. Não é para a igreja. Ok? Mas fez o mesmo que Er, derramando o sêmen na terra, e com isso impossibilitava a descendência do seu irmão. O Senhor o matou. O Senhor o matou. Depois de perder os 2 filhos, Judá teve medo de entregar seu terceiro filho como esposo à jovem viúva. Enviou-a de volta para seu pai, com a falsa promessa, frise isso, com a falsa promessa de que se casaria com seu filho mais novo quando este, no caso o filho mais novo, tivesse idade suficiente. Está no capítulo 38, verso 11 de Gênesis. Não devemos pensar, aqui está a resposta à pergunta por que Deus matou. Não devemos pensar que o Senhor foi injusto matando Er e Onã, pois eles estavam impedindo, olha a gravidade aqui, impedindo a vinda do Salvador. Porque, desde Gênesis 3,15, o Senhor Deus havia profetizado que da semente da mulher nasceria o Salvador. A mulher tem a semente do útero e o homem tem a semente do sêmen. Impedir o processo natural do conúbio entre um homem e uma mulher era o mesmo que impedir o desenvolvimento da profecia no palco da história para a chegada do Messias. Então essa é a real interpretação do texto. Não tem nada a ver com masturbação, tem a ver com o nascimento de Cristo. Então todos aqueles que impedissem a vinda de Cristo de alguma forma se tornariam inimigos de Deus. Er e Onã fizeram isso. Deus os matou para não impedir a semente que é Cristo, o Salvador. Então é nesse aspecto aqui, tá? Agora vamos ver o que é um obreiro leviano. Começa com o Judá. Bom, em primeiro lugar, um obreiro leviano alimenta a esperança das pessoas, sem nenhum interesse em cumprir aquilo que prometeu. Judá alimentou a esperança de Tamar por longos anos, uma vez que Selá era o filho mais novo. Tamar descobriu a trama de Judá e determinou em seu coração ter um filho dele. Agora ela quer ter um filho do Judá. Ela foi informada que Judá, seu sogro, havia subido a Timnat para tosquiar as ovelhas. Gênesis 38, 13. Foi aí que ela tirou de sobre si as vestes da viuvez. Gênesis 38, 14. Tamar estava vestida de viúva, porque Er, seu marido, morreu. Onã, irmão de Er, morreu. E Judá prometeu Selá. O tempo passou e ele não cumpriu a promessa. E ela ainda está vestida de viúva. Até quando ela vai ficar vestida de viúva? Até quando? Esperando na promessa de Judá. Então, ela tirou as vestes da viuvez e se vestiu do quê? Olha só o que ela fez. Ela se vestiu de prostituta e ficou na beira do caminho, da estrada,
esperando Judá passar. À primeira vista, poderíamos chamar Tamar de leviana ou imoral, mas na verdade ela estava cansada de ouvir promessas que o homem não estava disposto a cumprir. Faz algum tempo que ela está com as vestes da viuvez e nada de Judá cumprir a sua promessa. Deus não condenou a atitude de Tamar, pois sabia que ela estava em busca de uma promessa. Judá é um obreiro leviano nas suas promessas. Ele alimenta a esperança dos seus subordinados. Ele faz promessas que, na verdade, não deseja cumprir. Isso nos faz pensar um pouco no cego Bartimeu, lá em Marcos 10, 46 a 52. Vamos ver? Um homem sem nome, pois Bartimeu não era o seu nome, mas uma junção de dois termos, Bar, que significa filho, e Timeu, o nome próprio de seu pai. Bartimeu significa filho de Timeu. Mas o cego mesmo não tem nome próprio. Bartimeu era um homem sem nome, sem visão física, um homem à beira do caminho, pedindo esmolas, na dependência de terceiros. Muita gente passava por aquele caminho. Muita gente deu ao cego Bartimeu aquilo que ele pedia, mas nunca deu ao cego Bartimeu, mas nunca deu aquilo que ele precisava. Há líderes que tratam seus obreiros como mendigos à beira da estrada. Eles preferem alimentar seus colegas com esmolas do que dar a eles uma oportunidade de crescimento, sucesso e honra. Existe um sistema no ministério que visa escravizar o obreiro com as esmolas, para ele não ver um mundo de possibilidade de avançar, crescer e conquistar. Quando o Senhor Jesus passou por aquele caminho, Bartimeu foi informado. A ação dele foi imediata. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o Senhor mandou lhe chamar, o Senhor lhe perguntou o que ele desejava. Então ele respondeu: Mestre, que eu tenha vista. Bartimeu é um retrato da vida de muitos obreiros. Eles querem se levantar, andar, crescer. Eles querem ver, mas aqueles que passam por seus caminhos só lhe oferecem esmolas. Há líderes que agem como políticos, alimentam seus obreiros com promessas, cestas básicas, ajuda a gasolina, mas nunca lhes motiva a vencer na vida. Não faz nenhum investimento na vida dos seus obreiros. Não faz nenhum investimento na vida dos seus obreiros, faz de tudo para os seus obreiros não descobrirem o seu potencial. Por essa razão, quando o Senhor Jesus passou, o cego clamou. Era a última oportunidade de mudança de vida e de situação. Com Tamar não foi diferente. Ela esperou a promessa do seu sogro por muitos dias, mas ele não foi fiel a ela em suas palavras. Quando ela soube da sua subida a Timnate, ela se levantou, tirou as vestes da viuvez e vestiu a caráter de uma prostituta e se pôs no caminho junto à fonte. Tamar conhecia o caráter do seu sogro. Ele tinha selo, no caso um lenço, mas não tinha caráter. Ele tinha bordão, no caso a autoridade, mas não tinha caráter. Ele tinha cajado, quer dizer ministério, mas não tinha caráter. Quando um obreiro conhece o caráter leviano do seu líder, ele não fica refém das suas promessas e menos ainda das suas ameaças. Isso é forte demais, meu Deus. Então, nesse primeiro tópico, nós estamos vendo aqui um Judá leviano. Leviano no quê? Nas promessas. É o tipo do pastor que promete tanta coisa aos seus obreiros e nunca cumpre. E vai
alimentando com o tempo essas coisas, e o tempo vai passando e aquele obreiro nunca cresce, nunca anda, nunca desenvolve, nunca tem contemplação das coisas de Deus, porque o seu líder não quer, não permite, só promete, mas não cumpre. Então chega uma hora que esse obreiro, ele não aguenta mais viver esse tipo de vida, então ele arranca essas vestes de viuvez e sai para a rua, sai em busca. Não vamos dizer que ele vai se vestir imoralmente para se vender, mas ele vai em busca de quem vai cuidar, vai honrá-lo no sentido de reconhecer seu ministério de crescimento, de desenvolvimento, de capacidade. E a gente tem muitos obreiros capazes, homens, mulheres capazes, bons obreiros que poderiam estar sendo úteis, mas não estão porque um leviano não quer. Em segundo lugar, um obreiro leviano representa o ministério que só promete, mas nunca cumpre com a sua palavra. Quando os obreiros, aí eu coloquei assim, quantos obreiros amargando a viuvez ministerial, esperando nas promessas de homens que não têm a honra de sustentar a sua palavra. Tem alguém querendo gerar, mas eles não deixam. Tem alguém querendo crescer, mas eles não deixam. São como Pedro em Atos 2, não é verdade? Ou Pedro antes de Atos 2, melhor dizendo, que interfere em um momento de oração para dar opinião sobre quem seria o sucessor de Judas, lá em Atos 1, verso 13 a 15. A precipitação de Pedro fez com que Matias fosse escolhido, porém não vemos as suas obras nos anais da história. Daí Paulo usar a expressão de 1 Coríntios 15:8 como a um abortivo. Quantos líderes abortivos em nossos dias, assassinos de profetas, de pregadores, de adoradores, de obreiros valorosos. Quanta gente má em nossos dias, levando a obra de Deus pelo lado pessoal, tratando com duras penas os obreiros para os fazer desistir da sua vocação. Eles têm selo, cajado e lenço, mas não têm temor a Deus. Eles oprimem uma viúva em público, mas se envolvem com uma falsa prostituta no secreto. Um obreiro leviano faz promessas, mas não as cumpre. Um obreiro leviano não deseja o crescimento de ninguém, mas somente o dele. Um obreiro leviano alimenta a esperança dos seus liderados com algumas poucas moedas, mas desfruta das riquezas adquiridas no ministério. Um obreiro leviano condena as práticas pecaminosas na vida dos outros, mas ele mesmo pratica as ocultas. Um obreiro leviano trata seus liderados como vassalos do seu reino, mas não suporta ver um libertador se levantar contra as suas ordens e pôr em liberdade os cativos. É fácil não. Em terceiro lugar, um obreiro leviano não controla seus impulsos sexuais. Olha aí, 38:15. Quando Judá viu Tamar no caminho, ele a teve por uma prostituta. Seus impulsos sexuais se afloraram. Ele não imaginava que ela era sua nora. Este episódio revela o que Judá era no secreto, no íntimo, no coração. É um prejuízo para a igreja e para a obra de Deus ter nela obreiros levianos, obreiros que não controlam seus impulsos sexuais, obreiros que vivem envolvidos em escândalos, vivem em reclamar explicações aos seus superiores por determinadas conversas via WhatsApp. Obreiros levianos vivem caindo em reincidências. Eles têm selo bordão encajado, mas não controlam seus apetites. Não conseguem ser maridos de uma só mulher. 1 Timóteo 3:12. Obreiros levianos destroem casamentos e famílias para construir ministérios. Obreiros levianos
despreza dons e valores espirituais por um momento como uma falsa prostituta. Judá foi esse tipo de obreiro. Ele não aguentou ver Tamar, embora não soubesse que era ela. As suas ações revelam seus impulsos e desejos. Quando ele a viu, de imediato a convidou, deitou-se com ela e a engravidou. Verso 18 do capítulo 38. O obreiro leviano troca o selo, o bordão e o cajado por uma noite com uma falsa prostituta e pela manhã quer recuperar os seus pertences com um cabrito. Capítulo 38, verso 20 a 23. Um cabrito fez parte do pescoço de Jacó, das mãos de Jacó e do guisado que Jacó levou a seu pai Isaque, para por ele ser abençoado com uma bênção que não era sua. Agora um cabrito é o preço do pagamento a uma falsa prostituta para recuperar aquilo que o obreiro desprezou. Esses são alguns exemplos de obreiros em Gênesis e os motivos dos seus fracassos. Quando olhamos para Adão, encontramos um obreiro que recebeu poder, honra e glória, mas não soube lidar com o não do Senhor. Adão foi um obreiro que passou dos limites. Quando olhamos para Caim, encontramos um obreiro que chegou tarde no altar. Poderia ter chegado cedo, mas por se acostumar com o altar, achou que poderia chegar na hora que desejasse. Quando olhamos para Abrão, encontramos um obreiro que simplesmente esqueceu do altar. Isso lhe trouxe prejuízos. Quando olhamos para Ló, encontramos um obreiro sem altar. Sem altar, Ló não poderia apresentar seu dízimo ao Senhor, acabou perdendo tudo. Sem altar, Ló não teve uma vida espiritual adequada e tornou-se obreiro em Sodoma. Quando olhamos para Abraão, encontramos um obreiro velho, com velhos hábitos. Deus havia mudado o nome dele, mas ele mesmo em nada mudou. Quando olhamos para Labão, encontramos um obreiro salteador, um obreiro que faz dos dons e talentos uma escada para o sucesso. Um obreiro que vê Rebeca sair da sua terra com Eliezer ao encontro de Isaque, mas escolhe ficar. Quando olhamos para Esaú, encontramos um obreiro pródigo, um obreiro esbanjador, consumidor, que despreza os direitos por um prato de lentilha. Quando olhamos para Jacó, encontramos um obreiro pirata, um obreiro falsificador, enganador, mentiroso, um obreiro que abusa da fraqueza do seu irmão para lhe roubar a bênção. Quando olhamos para Judá, encontramos um obreiro que tem selo, bordão e cajado, mas não tem caráter. Um obreiro que tem lágrimas, autoridade e ministério, mas não aguenta ver uma falsa prostituta que troca tudo o que tem por um momento de prazer. Os fracassos desses homens devem servir de exemplos a cada um de nós. Devemos nortear nossa mente e gerar temor ao nosso coração. Não podemos ler essas linhas e não as aplicar à nossa vida como homens e mulheres de Deus. Seria uma falta de prudência da nossa parte, pois aquilo que não nos serve hoje poderá nos servir no amanhã. Em tempos de pandemia, onde o Covid-19 está matando tantas pessoas, precisamos ser imunizados com essas vacinas bíblicas contra os vírus que levaram esses obreiros de Gênesis ao fracasso. Que Deus em Cristo muito te abençoe. Terminamos aqui todo esse conjunto de 9 aulas extraídas deste livro. Espero que estas aulas te sirvam de orientação, de pedagogia, disciplina, instrução, ensino, educação, formação, para que você possa ser um obreiro melhor, servir a Deus melhor. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Nos vemos em outros momentos, em outras classes, em outros seminários, se Deus assim o quiser e assim nos permitir. A paz do Senhor a todos.